Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que eles merecem. Boa tarde. Escrevivência do bem viver é o mote que conduz o Júlio das Pretas deste ano. A expressão une escrita nascida da experiência, conceito associado à obra de Conceição Evaristo, a ideia de uma vida com dignidade, autonomia e direitos garantidos. Falar de mulheres negras narrando a própria história, mas também disputando as condições concretas para vivê-la. Renda, moradia, educação, saúde, proteção social e participação política. O bem viver aqui não é ideia abstrata. É comida na mesa, trabalho protegido, atendimento sem racismo, casa segura, escola acessível e poder de decisão sobre os rumos do país. O Júlio das Pretas coloca essa questão no centro do debate. A mobilização reúne movimentos sociais, organizações e entidades sindicais em torno dos direitos das mulheres negras e do enfrentamento ao racismo e às desigualdades de gênero. A programação faz também referência ao 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, e data de homenagem a Teresa de Benguela. Mas um mês de atividades não pode terminar apenas com homenagens, atividades culturais e discursos. A vida das mulheres negras exige decisões políticas, presença do Estado, orçamento, fiscalização e continuidade. Esse é o assunto que vamos discutir hoje em nossa entrevista especial deste sábado com a diretora do Sintese e secretária de combate ao racismo da CUT Sergipe, professora Arlete Silva. Sejam todos e todas muito bem-vindas. Está no ar, TV Sintese. Eu quero iniciar o programa de hoje fazendo um convite especial para você. Um convite para sair de casa, movimentar o corpo, ocupar as ruas de Aracaju com disposição, alegria e espírito coletivo. Dia 30 de agosto tem a 5ª Corrida do Sintese 2026. É para professores, trabalhadores da educação, atletas de verdade, família, é para todo mundo. E nem vem com a desculpa de mas eu não corro. Tanto faz, caminha. O que importa é que correr ou caminhar, e todo mundo está cansado de saber disso, mas a gente esquece, blinda o coração, melhora a circulação, controla o peso, a glicose e a cabeça. O estresse vai embora, o sono volta. A mente precisa disso, tanto quanto o corpo. E não pensa que é textinho de autoajuda, não. A corrida do Sintese não é só uma competição, é sobre estar junto, celebrar que a gente está vivo e se cuidando. Vai no seu ritmo, respeita o seu limite. Cada passo já é uma vitória e pronto. Então, faz o seguinte, limpa a poeira do tênis e vem com a gente. E se você não for correr, não tem problema. Vai lá torcer, sentir a energia da galera. Vai por mim. Você vai olhar aquela largada e no ano que vem vai querer estar lá no meio. 5ª Corrida do Sintese 2026, dia 30 de agosto, na Orla de Atalaia. Quero te ver lá, hein?
A 14ª edição do Julho das Pretas mantém acesa a mobilização que o Brasil ainda precisa ouvir: a luta por direitos e contra o racismo. Nesse ano, o tema homenageia a escritora Conceição Evaristo e sua força de transformar a vida em palavra. A campanha acontece enquanto políticas públicas federais voltam a se articular e projetos educativos alcançam meninas negras no Nordeste e na Amazônia. Há avanços? Sim, só que os desafios continuam enormes. Para conversar sobre essas ações e sobre os caminhos ainda abertos em busca de dignidade, recebemos a professora Arlete Silva, diretora do Sintese, secretária de Combate ao Racismo da CUT Sergipe, integrante do Movimento Negro Unificado. Boa tarde, professora Arlete. Seja bem-vinda ao TV Sintese. Obrigada, Luana. Arlete, para a gente começar nosso bate-papo, como você sente que o Julho das Pretas mudou, tanto no seu tamanho como no seu sentido, quando a gente olha ali para o seu comecinho, lá no ano de 2013, e como mudou o seu jeito de enxergar essa caminhada de resistência? Então, Luana, o Julho das Pretas, ele iniciou lá em 2013, como você já falou. Foi criado pelo Instituto Odara, né, que é o Instituto da Mulher Negra, lá na Bahia. E começou assim, pequeno, que eram ações para serem feitas na Bahia e principalmente no Nordeste, né? E aí tomou essa dimensão toda que a gente tem hoje, né, abrangendo o Brasil inteiro, né? E assim, o mês de julho, porque no dia 25 de julho a gente comemora o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. E no Brasil é o Dia da Mulher Negra, é o Dia de Teresa de Benguela. Né? Então, assim, o mês de julho ele é todo voltado para reivindicar, para lutar, entendeu? A gente tem ações, lutar por ações afirmativas, lutar por reparação, e como a gente fala, né, por reparação e bem viver, né? A reparação é aquela reparação histórica, né, de tudo que nos foi negado depois da abolição, né? E o bem viver, porque toda mulher precisa viver bem, lutar por saúde, né? Então, assim, o mês de julho ele é importante por conta de todas essas ações em conjunta. E, como antes, né, como foi criado, nós estamos na 14ª, foi criado para um estado e somente uma região. Hoje a gente tem uma imensidão, né? O Brasil é vasto, o Brasil é grande e cada região e cada cidade tem a sua peculiaridade. Fortalecimento, aí já são 14 anos e está se consolidando cada vez mais esse Julho das Pretas. E ele é formado, né, Arlete? A gente falou inclusive aqui no início do nosso programa, você tem aí, como você falou, o Instituto Odara iniciou nessa atividade, e aí foram se juntando movimentos sociais, movimento sindical, e inclusive esse ano a CUT, ela traz como tema a escrevivência do bem viver, homenageando aí a grande mestre Conceição Evaristo. Como essa ideia, né, como que as mulheres do movimento sindical tiveram essa ideia de colocar a nossa história no centro do debate, e como isso ajuda a pensar, a construir um futuro com mais justiça para as mulheres negras hoje? Então, a escrevivência, né, um termo literário criado por Conceição Evaristo, né, que junta as duas palavras, né, escrever e a vivência, né, ou seja, é dar protagonismo à mulher negra, né, de escrever o seu cotidiano, o seu dia a dia, as suas dores, as suas alegrias, tristezas, angústias, entendeu? Coisas que a mulher negra nunca foi vista como protagonista, né? Então, a partir desse mote de escrevivência, a mulher negra pode escrever o que ela quiser, escrever o seu dia a dia, dar o protagonismo que ela merece, né? E protagonismo que a gente fala que sempre foi negado, e um exemplo que eu sempre trago é o de Teresa de Benguela mesmo, entendeu? Por conta do Julho das Pretas, né, dia 25, que é em sua homenagem, Teresa de Benguela foi uma líder de quilombo, né, desconhecida, né, o Brasil não conhecia, porque líder de quilombo geralmente era só os homens, né, e a partir do momento que o esposo dela faleceu, ela continuou liderando o quilombo,
né? Ela liderou o quilombo, pense, no século XVIII, ela liderou por 20 anos esse quilombo, né? E foi uma forma de liderança jamais vista, porque, assim, quando é um líder homem, é aquela coisa autoritária, né? Ele manda, ele diz. Enquanto que o comando na mão de uma mulher, que foi Teresa, ela instituiu um conselho, né? Que a gente sabe hoje o que é importante, o conselho é dar voz a outras pessoas. Ela não liderou sozinha, né? Ela liderou com a ajuda de outras pessoas e outras mulheres também. Numa perspectiva mais democrática. Isso, é. E isso que você toca, Arlete, essa coisa do escrever a própria história, falar da própria vivência, ser dona da sua própria história, é negado à população negra, sobretudo às mulheres, ao longo de séculos, né? A gente tem até as leis 10.639 que fala sobre o ensino de história afro-brasileira, mas que a gente vê aí nas nossas escolas muito pontualmente, dentro, sobretudo, da Semana da Consciência Negra. Então a gente precisa, você, quanto educadora, sabe melhor que ninguém que é fundamental, até porque nas escolas públicas a maioria ali dos nossos estudantes são garotos e garotas negras, não é isso? Isso, assim, como a gente no mês de julho geralmente é um mês de férias, né? Então a gente não trabalha na escola propriamente o Julho das Pretas. Então, no mês da Consciência Negra, que é o mês de novembro, a gente trabalha. Só que assim, a gente precisa deixar de trabalhar essas temáticas somente nos meses pontuais, né? Que é o mês de julho e o mês de novembro. São pautas que a gente precisa trabalhar o ano todo, principalmente numa escola, né? Onde você mesmo falou, as escolas estão inseridas, em sua maioria, na periferia, né? Em comunidades pobres. As nossas alunas, em sua maioria, são meninas negras, né? E elas precisam dessas referências boas, né? Como a gente fala do protagonismo da mulher negra. Então, uma criança, né, quando está ali na educação infantil, ela precisa também ter referências boas de mulheres negras, de homens negros, e não ficar somente com aquele imaginário do que ele vê sempre na televisão, né, de morte, né, que morreu não sei quantos negros, né, que a mulher negra é isso e aquilo, só depreciativo. Então, a gente precisa buscar na escola pública esse apoio, né, porque é onde está a informação, o cidadão. Agora a gente teve a volta aí dos Ministérios das Mulheres, da Igualdade Racial. Como é que você percebeu na prática essa retomada na vida das mulheres que estão aí, das mulheres negras que estão na base da nossa sociedade, que encaram um dia a dia cheio de adversidades, né? Como é que está sendo, essa política vem sendo tocada, esse recomeço aí das políticas? É muito importante, Luana, porque assim como você mesmo já falou, a nossa população brasileira, quem está na base da pirâmide, são as mulheres, né? E em sua maioria as mulheres negras, né? Então assim, é o que move a sociedade, né? Então assim, durante muito tempo ficou aquele vácuo, né? Sem o apoio dessas políticas públicas, dessas ações afirmativas, e quase a gente viu o Brasil ir por água abaixo, né? Então agora, a partir da volta do governo Lula, né, a gente está vendo esse impulsionamento, né? O Brasil chegou a estar no mapa da fome, né? Então assim, a gente precisa retirar o Brasil dessa situação. E a gente retira como? Porque as mulheres, geralmente as mulheres estão numa família de extrema vulnerabilidade, né? De pobreza, né? Nas periferias, e elas são mães solo, né? Então, se a gente não olhar para essas mães, né, que estão em casa criando seus filhos sozinhas, né, dando mais saúde, né, emprego, né, porque hoje em dia a gente ainda luta por mulheres mais com emprego, né? Por exemplo, a gente tem essa desigualdade social muito grande, mas as mulheres, quando elas estão no mercado de trabalho, elas ainda ganham menos do que o homem. Fazem o mesmo serviço, estão no mesmo setor, mas ainda recebem menos. E a mulher negra ainda menos, né, Laerte? Mais ainda. Então, para você ver o quanto que é importante, né? Por exemplo, o pessoal fala muito do Bolsa Família. Mas a gente sabe que muita família vive do Bolsa Família. É o que tira aquela família da pobreza, né? A gente não pode só criticar, né? Criticar o Bolsa Família, todas essas ações, as cotas. A gente também não pode criticar as cotas. A gente sabe que tem
que tem meninas, né, e meninos de escola pública que só pode chegar à universidade através das cotas. Mas para elas chegarem lá também, elas precisam estudar, né? Sim. Então a gente diz, não é as cotas, não é simplesmente qualquer aluno vai, não, você também precisa estudar. Então assim, a gente precisa passar a importância de estudar e a importância das políticas públicas também. Arlete, então aqui, para a gente finalizar o nosso bate-papo, voltando aqui para a programação do Júlio das Pretas. Vamos puxar aqui agora a sardinha para o nosso lado, para o estado de Sergipe. A gente sabe que tem aí, como você colocou, tem no Brasil todo. Hoje é uma programação bastante vasta, né, que se espalha por todos os estados do nosso país. Então, conta pra gente como é que tá toda a mobilização e movimentação aqui no estado de Sergipe. A gente já tem aí atividades marcadas, mesas de conversa, como é que tá isso? Esse momento que as mulheres negras podem aí trocar conhecimento, trocar afetos e construir, fortalecer essa rede no mês de julho e no decorrer do ano. Então, como eu falei, a gente tem o mote do Instituto Odara, né, Instituto da Mulher Negra, que o ano passado a gente teve a marcha da Mulher Negra, né, falando sobre a marcha da Mulher Negra, que foi ano passado, em 2025, em Brasília. Foi uma marcha muito boa, uma marcha global, e o mote era por reparação e bem viver. E agora a gente continuamos em marcha por reparação e bem viver, simbolizando que não foi só a marcha, não acabou ali, né? A gente continua marchando, a gente continua correndo atrás de reparação, de bem viver, de saúde. Então, assim, o Júlio das Pretas, ele é vasto e ele é independente, né? O movimento negro, o movimento sindical, o movimento social também faz sua programação, né? E, assim, a Rede de Mulheres Negras de Sergipe também, ela está aí fazendo na Universidade Federal de Sergipe a partir de amanhã, né? Através de seminários, oficinas, roda de conversa, né? A gente tem toda uma programação voltada para alunos, né, da universidade, e quem não é aluno também, é para o público em geral, né? A gente tem o Movimento Negro Unificado também, que tem uma programação boa, a gente tem reuniões, a gente vai ter agora também a posse da nova direção, coordenação do MNU. Então, assim, tudo a gente procura fazer várias atividades dentro do mês de julho para trazer esse protagonismo mesmo da mulher negra. É isso, Arlete, quero te agradecer, né? Volte sempre, volte mais. Como você disse, a gente não deve tratar desse assunto somente, pontualmente, mês de julho, mês de novembro. O racismo, infelizmente, ainda é presente. É um racismo, né? enraizado mesmo dentro da nossa sociedade. E a gente precisa desconstruir, reconstruir um futuro melhor para homens e mulheres, pretos e pretas, e para as crianças também. Muito obrigada, viu? Obrigada também, Luana. O Júlio das Pretas segue mobilizando o país e cobrando o que a história ainda deve às mulheres negras: reparação, respeito e políticas públicas que mudem vidas de verdade. Inspirada nas escrevivências, a 14ª edição lembra algo básico, embora ainda negado. Autonomia não se constrói sem educação, trabalho, renda e proteção social. Obrigada mais uma vez, Arlete, por sua presença. O TV Sem Tese fica por aqui. Para você, boa tarde e boa sorte. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que eles merecem.